E a alegria, a adoração, o louvor está tão animado, vamos assim dizer, que até Miriam aparece de uma maneira muito especial, versículo 20. A Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. A festa está animada, todos estão felizes, Deus é exaltado pelo seu poder. Mas, meus queridos ouvintes, certamente vocês vão ficar pasmos, não vão acreditar. Nem bem terminamos o culto, alguns problemas estão começando a surgir. Mal escaparam da água, já nuvens negras de reclamação no horizonte para complicar, para, de certa forma, macular essa festa de louvor e adoração. Parecido, muitas vezes, com o sujeito que mal saiu da igreja, já está reclamando da vida ou comentando coisas dispensáveis. Diz o texto no versículo 22, que durante 3 dias, depois que eles atravessaram o mar, eles caminharam no deserto sem encontrar água e chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, ele indicou um arbusto, lançou na água e essa se tornou boa. E então, naquele momento, Deus agiu, trazendo a libertação de uma dificuldade de estar sem água no deserto. E o povo, no primeiro momento, já começou a se queixar e trouxe problemas para Moisés e mostrou seu coração que se voltava contra o próprio Deus. Chegaram um pouquinho mais para frente, encontraram um lugar chamado Elim, e ali puderam acampar naquela espécie de oásis com 12 fontes, 70 palmeiras, e ficaram por ali. E Moisés diz: olha, prestem atenção, vocês devem fazer o que Deus orienta, o que Deus deseja, porque Ele é o Deus que os sara, que os cura, que os abençoa em todas as áreas da vida. Nem bem isso aconteceu. Assim que o povo saiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, conforme vemos no capítulo 16, neste momento a comunidade de Israel se volta contra Moisés e Arão e diz o texto na NVI: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Ouviram bem, ouvintes? Preste atenção. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Não dá para acreditar que algumas poucas linhas atrás nós estávamos cantando e dançando e louvando ao Senhor. E Moisés diz: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá. O Senhor disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções, e no 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Neste momento, Deus vai mostrar a sua misericórdia, a sua bondade. Deus está querendo ensinar o povo a viver na dependência do próprio Deus e não na confiança do poder humano, que é a teoria egípcia de como conduzir a vida. E Deus então provoca dificuldades e o povo reage mal reclamando. Deus intervém com a sua bondade e graça, traz salvação e provisão para o povo, mas pouco tempo depois, basta aparecer o próximo problema, o povo reage da maneira mais negativa possível. Então Deus, nesse capítulo, providencia a carne de codornizes para que eles comam. Providencia o pão especial, o maná. O texto sagrado nos diz: disse Moisés a Arão, no versículo 9, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responde-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados.
E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: "Que é isso?" Em hebraico, tem uma associação com maná, pois não sabiam do que se tratava. E então, por causa disso, aquilo foi chamado de maná, que tem a ver com a frase "o que é isso" na língua original. E os israelitas receberam a ordem de juntar, e a coisa funcionava mais ou menos assim. Eles podiam recolher um jarro para cada pessoa da sua tenda, algo mais ou menos em torno de uns 3 litros. E esta era a medida recomendada. E no 6º dia, por causa do sábado, deveriam recolher o dobro. E o texto mostra a preservação divina. Diz a palavra de Deus que ninguém deveria guardar nada para a manhã seguinte. Os que desobedeceram a isso sofreram o resultado dessa desobediência de maneira impressionante. Versículo